Importante colocar isso, porque tá todo mundo querendo que a temperatura em Brasília baixe. Temperatura abaixo significa que os criminosos não fiquem no alvo. Tirar o Andrei Rodrigues e botar um diretor da Polícia Federal amigo ou que se dobre aos interesses do Supremo. É esse o acordo? Eu não estou entendendo, então. Então não dá para entender o que o Supremo quer. Óbvio que dá para entender. Fala bem para todo o público brasileiro poder ouvir o que o Supremo quer, Malu Gaspar. Dá para entender que eles querem ficar pairar acima de tudo e de todos. Não me diga! Não me diga! Só 8 anos demorou para ela perceber. Antes tarde do que nunca, Malu Gaspar. Tá de parabéns. Veja a maracutaia da Malu Gaspar para equiparar o que o STF está fazendo com o que ela chama de bolsonarismo. Olha só isso aqui. A Sadi vai tomar uma lapada, mas prestem muita atenção. Esses bastidores aqui do Supremo é o seguinte, tenham dito que eles estão buscando costurar esse acordo, toda hora eles estão buscando costurar um acordo. Aí você fala assim, mas as investigações estão andando, tá bom. Sim, mas a política busca uma saída política para esse caso, porque se você for adotar o ritmo das investigações, eles sabem que é muito difícil de explicar, porque, como a gente está vendo, não tem ainda nenhuma explicação que estanque essa crise. Então, data hoje, do final de semana para cá, qual que é o tom, qual que é o clima, a temperatura dos 3... Detalhe, tá? Ela falou por 30 segundos, não falou nada, e aí tá ali no blog dela. Gente, eu não tô zombando não, tá? É blog mesmo, chama-se blog da Sadi. O que caralhos significa a política procura uma saída política? Não, eu ia falar disso. Sabe, não quer dizer bosta nenhuma isso aí. Não quer dizer nada. Não, e ela escreveu assim, nos bastidores, ministros do STF defendem ajustes na PF em meio à crise do Master. Mas vamos continuar, olha só, 30 segundos de André Sadi até agora nada. Mas ó, vai vendo. Poderes, é importante colocar isso, executivo, o Congresso Nacional está discutindo isso o tempo todo, eu já falei isso aqui, e o Judiciário, o Supremo. Primeira coisa, ministros do Supremo fizeram chegar ao presidente Lula, ao governo do presidente, de novo, essa reclamação de que a Polícia Federal concentra muito poder. Então eu ouvi de algumas fontes do Supremo o seguinte, olha... Eu ouvi de algumas fontes no Supremo. Essa é ótima, né? Você precisa fazer um ajuste na polícia, por isso que eu digo que o acordo, qualquer acordo, gente, isso é balela achar que esse acordo, se sair, qualquer acordo que seja, não vai ter o aval do executivo. Importante colocar isso, porque tá todo mundo querendo que a temperatura em Brasília baixe. Temperatura abaixo significa que os criminosos não fiquem no alvo. Tirar o Andrei Rodrigues e botar um diretor da Polícia Federal amigo ou que se dobre aos interesses do Supremo. É esse o acordo? Eu não estou entendendo, então. Até aqui, a Malu Gaspar mereceria um aplauso. Quando eu vi ao vídeo, eu falei assim, pô, a Malu Gaspar deu nos dedos da Sadi. Eu falei assim, pô, top. Mas não. Olha, aí a continuação, ela acaba destruindo tudo o que ela estava fazendo de maravilhoso. Olha aqui. É isso. Não então é o bolsonarismo com a arroba do Supremo. Peraí. Peraí. Do Neida, sabe? É o bolsonarismo, né? Soltou o bolsonarismo ali, foda-se, né? Vai, fala. Caraca. O que o bolsonarismo falava com a arroba do Supremo. É só trocar. Quem tem vontade de fazer isso. Quando o Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal, era golpismo. Agora o Supremo quer mandar na Polícia Federal, chama como? É muito complicado isso, porque nós estamos falando de uma instituição querendo mandar na outra instituição, porque não está contente com o avanço do trabalho correto que aquela instituição está fazendo. Uma pausa aqui. Eu quero que você em casa preste muita atenção no que eu tenho a dizer para vocês. Deixa eu botar a câmera aqui, porque em casa eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Eu queria, cara, ter esses painéis da Globo, sabe? Eu não vejo a hora da gente estar logo no novo estúdio e a gente começar a ter algumas coisas que a gente precisa, mas eu queria desenhar para vocês 3 poderes. Então, em casa, faça um exercício aí imaginativo e acompanha comigo, tá? Então aqui você tem, desenhe na tua cabeça, poder executivo, poder legislativo aqui, poder judiciário e poder executivo. Então, legislativo, judiciário e executivo. Desenhou isso na tua cabeça? Quem é que manda na PF? Não é o legislativo, sai. Não é o judiciário, sai. Quem manda na PF é o executivo. Então, a Polícia Federal, ela atua subalterna ao poder executivo, do qual, pasme, Malu Gaspar, o presidente era o Bolsonaro. Então, de novo, vamos desenhar de novo? Legislativo, judiciário, executivo. Quando o judiciário interferiu na decisão do executivo Bolsonaro para nomear o Ramagem, quem estava já dando golpe foi o judiciário. E quando o judiciário deu o golpe, você, Malu Gaspar, você, André Sadi, aplaudiram o judiciário. Aí agora, a Malu Gaspar está um pouco envergonhada de reconhecer isso. E aí ela não quer que o STF continue dando golpe. E é por isso que ela fala, então agora é só trocar arroba? Isso é sutil. A imprensa não vai falar isso para vocês. Os analistas não vão falar isso para vocês. Ela fez uma falsa equivalência que é chamada de analogia desproporcional e imprópria. Esse é o nome técnico do que a Malu Gaspar está fazendo. Gravem isso. Analogia desproporcional e imprópria. Por que ela é imprópria? Porque ela está confundindo elefantes com leões. Ela está confundindo animais com minerais. Ela está pegando gêneros distintos e tratando como se fosse a mesma coisa. Ou, de modo mais filosófico ainda, ela está pegando espécies de um mesmo gênero que são distintas e tratando-as como se fosse a mesma coisa.
Porque aqui a gente está falando de Estado. O Estado tem 3 poderes. Cada órgão abaixo deles obedece a quem está em cima. Quem é que determina quem é que deve ser o diretor da Polícia Federal? É o Poder Executivo. A escolha do Ramagem foi sim por uma afinidade com o chefe do Poder Executivo, porque é prerrogativa do presidente não só escolher quem ele quer, mas escolher alguém que ele entenda que seja idôneo. E o presidente não podia confiar na PF, porque a PF não estava cumprindo com o dever de procurar quem tentou esfaqueá-lo. Quando o judiciário atuou, eu queria muito que o Ramagem pudesse estar aqui hoje, mas ele está numa viagem importante. Depois da manhã ele volta. E eu vou trazer esse tema de novo, só para o Ramagem abrir a boca aqui e dar aquela aula dele para vocês. Mas é uma canalice o que a Malu Gaspar e a Globo tá fazendo. O bom daqui é que são 2 canalices. É OnlyFans e prostituta padrão. A OnlyFans é a Malu Gaspar. Prostituta padrão é a Sadi. A diferença é que uma quer a putaria só pela internet. A outra quer a putaria com contato físico. Mas as 2 são prostitutas. Prostitutas. Putas do poder. Não há diferença essencial aqui. As 2 estão se vendendo. Só que uma quer que a putaria seja pela internet. A outra quer o contato físico. A Sadi não se importa do STF tomar essas decisões junto com o Lula. Ela mesma reconheceu. Essas mudanças aqui serão com o aval do Poder Executivo. A Gaspar tá dizendo, peraí, esse contato tá demais, porque eu tô tendo que me vender pra gente fedida, eu tô tendo que me vender pra gente que não toma banho, gente que não lava as partes íntimas. Então vamos só fazer pela internet, OnlyFans. Que aí essa putaria eu topo. E aí ela vai lá e faz essa putaria comparando o Bolsonaro com as atividades do STF. Vamos continuar o vídeo. Então não dá para entender o que o Supremo quer. O Supremo quer continuar. Dá para entender o que o Supremo quer? Óbvio que dá para entender. Ai, que bom. Que bom que você meteu essa pergunta e já sabia a resposta. Né? O que ele quer então, Malu Gaspar? Que é diferente do que eles já queriam contra o Bolsonaro. O que ele quer? Fala bem para todo o público brasileiro poder ouvir o que o Supremo quer, Malu Gaspar. Dá para entender que eles querem ficar pairar acima de tudo e de todos. Não me diga! Não. Porra, não me diga! Só 8 anos demorou para ela perceber. Antes tarde do que nunca, Malu Gaspar. Tá de parabéns. Acima de tudo de todos. Eu tô aqui querendo saber que conclusão ela vai chegar daqui mais 8 anos. Entendeu? Eu quero saber exatamente. Eu tô ansioso para ver qual vai ser a sua opinião sobre os fatos daqui 8 anos, dona Malu Gaspar. Porque tu demorou 8 anos para perceber uma parada que nós estamos falando, né? Desde 2019, ou 7, né? Vamos botar, né? 7 anos, desde 2019, né? Tu demorou 7 anos para daqui 7 anos, daqui 20 anos, Alan. Ela tá falando de esquema de poder globalista, entendeu? Nesse ritmo aí, daqui 30 anos, talvez, ela tá falando de três esquemas de poder globalista, entendeu? Então, assim, vai no teu ritmo aí, Malu Gaspar. Vai no teu ritmo aí também, entendeu? Não sou eu que vou ficar também ditando o ritmo das coisas aqui. Toca aí, ela. Agora, mas antes disso, eu sou o cara do copo meio cheio, tá? Apesar desse expediente porco que ela usou, eu achei muito interessante. Pela primeira vez, essa parada, eu trabalhando aqui numa perspectiva da janela de Overton, né? Eu achei muito interessante. Pela primeira vez, né? A imprensa brasileira, né? A imprensa brasileira tá falando, né? A verdade sobre o STF. Pela primeira vez. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? Eu já falei aqui uma vez. Existe uma parcela dessa centro-esquerda, desse pessoal aí progressista, etc, né? Existe uma parcela dessa galera aí que eles detestam o Bolsonaro porque o Bolsonaro tirou deles o mecanismo de ser oposição ao PT. Eles achavam que o direito de ser oposição ao PT era deles, né? Essa galera tá muito representada na Globo. A galera que não tem grandes amores, tem uma coisa, pessoal, a galera que não tem grandes amores pelo Lula especificamente. Óbvio, tem suas exceções. André Sadi, tinha lá outra mini Peppa Pig lá também, entendeu? Tem suas exceções, né? Agora, muita gente não tem grandes amores pelo Lula também não, entendeu? Mas detesta mais o Bolsonaro. Detesta mais o Bolsonaro, bem mais o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tirou deles a boquinha, tirou deles o teatro das tesouras, né? Eles eram uma das lâminas da tesoura, o Bolsonaro virou e falou assim, não, sai tesoura pra lá, entendeu? Então, essa galera detesta muito, muito o Bolsonaro. Então, esse expediente aí da Malu Gaspar é resultado dessa forma de pensar. Dessa forma de, tipo assim, qual que é a coisa que nós detestamos no Lula e detestamos no Bolsonaro também? É eles serem brucutus. É eles serem, né, não serem não ter prudência e sofisticação, ou como diz o Dória, como é que falou lá, Porra, essa eu não vou lembrar, não. Como é que era? Porra, enfim, entendeu? Então, essa galera detesta o Bolsonaro e associa muito no imaginário deles, de fato. O Lula e o Bolsonaro estão muito próximos.
né? Porque eles veem o mundo nessa ótica. A ótica não é entre bem e mal, não é entre quem queima gente no pneu e quem quer combater bandido, né? Ou como eu costumo dizer, não é entre o estuprador e o pai da estuprada, né? A lógica deles não é essa. A lógica deles é quem é sofisticado e quem é brucutu. A lógica, o prisma deles é essa. Malu Gaspar, esse pessoal todo da Globo aí, é tudo sofisticado. Entendeu? É tudo sofisticado. Então, essa galera aí, de fato, esse pensamento da Malu Gaspar é resultado disso. Mas, volto a dizer, eu sou o cara do copo meio cheio. Apesar desse expediente porco da Malu Gaspar, eu gostei de ver. A frase da Malu Gaspar, ele tá acima de tudo, de todos, do STF, ela só tá saindo da boca da Malu Gaspar nesse exato momento, porque é a Globo que não está mais decidindo acima de tudo e todos. E o ódio deles ao Bolsonaro e ao Lula é porque eles viam no Bolsonaro e no Lula ameaça ao poder deles de determinar tudo e todos. Está acima de tudo e todos. A Globo sempre se colocou como a intocável. Sempre. Ó, se um político nos criticar e não nos pagar, então nós vamos fazer barulho. Que é o que a Globo sempre fez. Qual é a amizade que a Globo tem com o PSDB na época do Aécio Neves, por exemplo? A amizade do você me paga, você me dá poder e dinheiro e eu te dou cargo. Porque eu deixo você ser eleito. Qual é a briga? A briga do PT e da Globo era só uma. A Globo não tinha os mecanismos que o PT tinha, que era se comunicar com as massas. Ninguém pode dizer que o Lula não obteve esse êxito. Aqui é uma leitura fria. Preste atenção em casa. Eu não estou elogiando o Lula, estou descrevendo fatos. O Lula, depois de décadas, ele conseguiu falar com o miserável, conseguiu falar com o cara da classe média, naquela história dos créditos, né? Quando Lula e Dilma deram créditos e créditos e créditos e créditos e créditos para a classe média. Você vai encontrar gente, por exemplo, no agro, gente simples, né? Não estou falando o rei do gado, não. Estou falando daquele cara que trabalha ali com o tratorzinho dele. Você vai encontrar, tem muito disso no interior de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste. O cara vai falar assim, não, meu primeiro tratorzinho foi o crédito que o Lula me deu, a Dilma, blá, blá. Os caras vão repetir esse mantra, mal sabem eles, que eles tiveram de pagar esse crédito da maneira mais cruel possível, que era destruindo a economia brasileira. Mas esse é um assunto para outro momento. Então o Lula falou com o miserável, o Lula falou com a classe média, e depois veio o Lula de terno e gravata, né, deixa eu fechar aqui meu paletó, o Lula de terno e gravata falando com os milionários. Quando o Lula fez isso, ele falou com a última classe que faltava. E aí ele foi eleito. Então ele fez um trabalho de longa data, falando com os miseráveis, com apoio de bispos comunistas, a CNBB, Teologia da Libertação, Teologia da Missão Integral, falando com os miseráveis, que eram católicos e evangélicos. O povão lá embaixo. Classe média, falando por meio de crédito, dando crédito, que eles chamam de incentivo, mas é mentira. E depois o Lula, por último, conseguiu falar com os poderosos banqueiros. Ali, o Lula consolidou as 3 camadas. A Globo, ela só conseguia se comunicar com o cara da classe dos empresários, poderosos do Brasil, e parte da classe média. O resto era futebol e novela. Mas aqui, a Globo não conseguia tirar o que o PT estava fazendo. Então, quando o Lula virou uma, aspas, ameaça para o PT, perdão, para a Globo virou aliada do Lula, e essa mudança ela se deu em 2010. O Mensalão, o Petrolão veio depois, mas o Mensalão, a Globo conseguiu fazer contra o PT algo que ninguém antes tinha conseguido fazer. E nessa época, Veja, Estadão, não lembro se a Folha de São Paulo estava nessa vibe de detonar o Mensalão, vou ser bem sincero, eu não saberia dizer se a Folha estava nessa vibe 100% como estavam no Estadão, Veja, Globo, o Jornal Globo, o Jornal do Brasil no Rio de Janeiro. Esses jornais todos estavam detonando o PT e o Mensalão. E em 2010 há uma mudança, que foi a bonificação por volume, né? Que era o BV, onde o Lula conseguiu passar no Congresso Nacional de que o dinheiro proveniente de estatais poderia ser jogado para empresas privadas e esse payback, né, esse receber o dinheiro, esse kickback, você... eu não quero parar o programa agora para explicar o BV, né? Mas você vai lá, faz o arranjo que transforma o Mensalão em algo legal. O Lula fez isso com a Arraes, no TCU. Ela conseguiu escrever um parecer. Então, vamos lá, deixa eu só explicar de modo detalhado, que eu gosto de ser bem pedagógico. Lula estava com o Congresso Nacional na mão, né, o Câmara e Senado, ele consegue mudar a lei do BV em 2010. A Arraes usa essa nova lei, legislativo aqui ainda é executivo, né? Mas aí ele consegue fazer com que o Tribunal de Contas, que seria como se fosse um judiciário, mas não é, ele é judiciário tecnicamente, mas, se eu estiver falando alguma besteira, que vocês podem me corrigir, mas eu não quero cair em pormenores aqui. O Lula conseguiu mexer no legislativo,
mexer em parte do judiciário até desaguar na absolvição de todo mundo no STF. O Lula, quando fez isso, ele colocou muito dinheiro no colo da Globo. E aí a Globo já não viu o Lula mais como um adversário. A Globo viu o Lula como alguém que ela poderia obter dinheiro para expandir o poder dela. E as negociações da Globo com os outros políticos foi continuando. Quem quebra isso é o Bolsonaro. Bolsonaro foi o único político que não precisou do aval da Globo e que aguentou toda a pancadaria que a Globo deu contra ele. Eu me lembro muito bem do Andreasa falando, quando a máquina do sistema moer, lembra disso, Heitor? O Andreasa? Lembro? Pô, Quando a a mãe de máquina... NASA. Mãe de NASA. Quando o André Mãe de NASA falava, André Andreasa, né? Falou, quando a máquina do sistema começar a moer, vocês vão ver que o Bolsonaro vai virar pó. E aí o Bolsonaro foi eleito. Por quê? Era dessa maneira que funcionava. Eu gostei de ver a fala da Malu Gaspar, embora ela esteja com uma fala viciada. E fazendo essa analogia imprópria e desproporcional que eu falei a vocês. Ela não pode dizer que a decisão do Bolsonaro para a escolha de um novo chefe da Polícia Federal é a mesma interferência que o judiciário brasileiro está fazendo nesse exato momento, de mãos dadas com o executivo do Lula. Ela não pode dizer que isso é a mesma coisa mudando a arroba, como ela falou. Tirando essa bosta dessa parte da fala, ela dá um surto ali de sinceridade.